Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras atravessaram os séculos. Foram ditas com dor, com angústia e com fé. Foram ecoadas por Davi no passado e repetidas por Jesus na cruz. Um grito que revela o peso do sofrimento, mas também a esperança no meio da dor. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do Salmo 22, um clamor que nasce no meio da aflição, mas que termina em louvor, vitória e salvação. Você vai entender que mesmo quando tudo parece silêncio, Deus está mais perto do que nunca. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a forma como você enxerga suas lutas, suas dores e a sua fé. Que o Espírito de Deus fale com você através dessa palavra. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor. Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça, e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me das pontas dos bois selvagens. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, todos vós, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Do clamor à vitória, o eco do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito atravessa os séculos e ecoa no coração dos que sofrem. Davi escreveu essas palavras em um momento de profunda dor. Jesus as repetiu na cruz, carregando o peso dos pecados da humanidade. O Salmo 22
não é apenas um desabafo de angústia, mas uma ponte entre o sofrimento humano e a redenção divina. Quando tudo parece perdido, quando o céu se cala e o coração sangra, a fé é testada, mas também é ali que nasce o clamor mais sincero. Deus não se afasta, Ele ouve, Ele se compadece, Ele age. Davi se sentiu cercado, humilhado, sozinho. Mas mesmo em meio à dor, ele declarou: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Mesmo sofrendo, ele adorou. Essa é a força de quem crê. Adorar mesmo sem entender, confiar mesmo quando tudo desaba, permanecer mesmo quando todos vão embora. Davi fala de zombarias, de desprezo, de abandono. Ele se compara a um verme, e não a um homem. Mas a verdade é que, mesmo esmagado, ele ainda tinha um fio de esperança. Esse fio é Deus, e esse fio nunca se rompe. Ele relembra: desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Nos momentos de dor, precisamos nos lembrar do que Deus já fez, das vezes que Ele nos sustentou, nos livrou, nos protegeu. Não é fácil sofrer. Não é simples clamar e parecer não ser ouvido. Mas a fé não se alimenta de respostas rápidas. Ela se firma na certeza de que Deus está, mesmo quando parece ausente. O Salmo segue com imagens fortes: touros, leões, cães, ossos à mostra, boca seca, mãos e pés traspassados. Parece uma descrição da crucificação de Jesus e é também um retrato do sofrimento mais profundo que a alma humana pode enfrentar. Davi se vê cercado, destruído, desamparado, mas mesmo assim ele clama: Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Aqui está a chave: não negar a dor, mas levar a dor até Deus. Não fingir que está tudo bem, mas confiar mesmo quando tudo vai mal. E então algo muda. A partir do versículo 22, o tom se transforma. O clamor dá lugar à esperança. A dor se torna louvor. O desespero vira testemunho. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O mesmo que clamava em desespero, agora promete anunciar. Aquele que chorava sozinho, agora louva em meio ao povo. Esse é o caminho do justo. Atravessa o vale da sombra da morte, mas não fica lá. Chora no deserto, mas não morre nele. Clama na noite, mas vive para ver o amanhecer. Davi nos mostra que Deus não despreza o aflito. Ele ouve, responde, se revela. A salvação não vem por causa da nossa força, mas por causa da fidelidade de Deus. O Salmo termina com uma visão gloriosa. Os confins da terra se lembrarão do Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. O reino é do Senhor, e ele governa as nações. Até os que descem ao pó, até os que estão à beira da morte, hão de adorá-lo. E a geração futura ouvirá falar dele, e um povo que ainda nem nasceu saberá: foi ele quem o fez. Sim, foi ele quem sustentou você no dia mau. Foi ele quem enxugou suas lágrimas. Foi ele quem guardou sua alma da destruição. Foi ele quem transformou a cruz em vida. Foi ele quem fez, e ainda está fazendo. Se hoje você está passando por um vale escuro, lembre-se, o Salmo 22 começa com dor, mas termina com glória. Porque o Deus que ouve o clamor também é o Deus que garante a vitória. Este salmo nos ensina que a dor não é o fim. É um caminho que, quando trilhado com fé, nos leva ao louvor, à confiança e à vitória. No final do salmo, o tom muda. O clamor se transforma em anúncio, a tristeza em testemunho e a solidão em esperança para as futuras gerações. O sofrimento que antes era particular, agora se torna mensagem pública. Davi, que antes lamentava, agora declara: A meus irmãos declararei o teu nome. A fé que sobreviveu à dor agora transborda em louvor.
Porque quando Deus nos restaura, Ele não apenas nos levanta, Ele também nos envia para levantar outros. O clamor que parecia não ter resposta foi, na verdade, o início de um novo mover. A dor que parecia calar a voz foi o canal que Deus usou para falar ao mundo. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação, é lapidação, é um palco sendo montado para uma revelação gloriosa. O mesmo Deus que pareceu ocultar o rosto é o Deus que, no final, é exaltado entre as nações. As famílias dos povos se prostram diante dele. O nome dele é entoado entre as gerações. O Salmo 22 aponta para algo muito maior do que um sofrimento momentâneo. Ele profetiza a redenção. Ele anuncia o Messias. Ele revela que até mesmo a dor pode servir a um propósito eterno. Jesus viveu o Salmo 22 na cruz. Foi traspassado, zombado, rejeitado. Seus ossos estavam expostos, sua túnica foi sorteada, sua língua secava no céu da boca. Mas mesmo naquela agonia, o propósito de Deus estava se cumprindo. A salvação estava sendo selada com sangue. A humanidade estava sendo redimida pela dor do justo, o clamor. Deus meu, por que me desamparaste? Não foi sinal de derrota, mas o grito de quem estava vencendo para todos nós. Foi o grito que rasgou o véu. Foi o clamor que abriu o caminho. Foi a dor que gerou reconciliação entre Deus e os homens. E hoje podemos olhar para esse salmo e ver mais do que sofrimento. Vemos a fidelidade de Deus. Vemos a graça que alcança, vemos a promessa que se cumpre. Deus transforma lamentos em cânticos, transforma vales em testemunhos, transforma cruz em glória. Talvez você esteja vivendo o começo do Salmo 22. Talvez se sinta abandonado, ferido, incompreendido. Mas não pare por aí, continue, porque há um final escrito para os que confiam em Deus. A solidão será vencida. A dor dará lugar à presença. O clamor será substituído pelo louvor. E o que hoje é choro, amanhã será anúncio. Você ainda dirá: foi Ele quem fez. Foi Deus quem sustentou você no vale. Foi Ele quem guardou seus passos. Foi Ele quem enxugou suas lágrimas no secreto. E assim como Davi declarou no meio da congregação, você também será boca profética. Sua história contará sobre o Deus que transforma o pranto em dança e que muda cenários por amor aos seus filhos. A geração vindoura ouvirá a respeito da justiça dele, e um povo que ainda nem nasceu conhecerá o nome do Senhor, porque você decidiu não parar no meio da dor. Você continuou, você creu, você confiou, e agora você canta. Este é o eco do Salmo 22. Começa com um grito, mas termina com glória. Começa com dor, mas termina com promessa. Começa com cruz, mas termina com ressurreição. Esse é o nosso Deus, fiel no início, presente no meio e vitorioso no fim. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Sim, foi ele quem fez. Foi Deus quem transformou a cruz em trono, o sofrimento em salvação, a dor em promessa. Se hoje você se sente desamparado, lembre-se, o Salmo 22 começa com um grito, mas termina com um louvor. Começa com perguntas que ecoam no silêncio, mas termina com respostas que ecoam na eternidade. Começa com solidão, mas termina com proclamação. Aquele que chora hoje, em breve cantará. Aquele que geme agora, em breve proclamará. Foi ele quem fez, porque Deus não despreza o clamor do aflito. Ele ouve, ele vê, ele age. Ele transforma o pó em propósito e o desespero em testemunho. Nada é em vão quando está nas mãos de Deus. Nem a lágrima, nem o suspiro, nem o tempo de espera, nem os dias escuros. Deus usa o que parece perdido para revelar o seu poder. Ele escreve histórias de redenção em páginas manchadas de dor. Talvez sua alma esteja gritando hoje: por que me desamparaste? Mas ouça, esse grito não é o fim,
É o ponto de partida para um novo tempo com Deus. A cruz foi lugar de dor, mas também foi lugar de cumprimento. Lá o céu tocou a terra, a justiça encontrou a misericórdia, e o Filho entregou-se por amor. Jesus, ao citar o Salmo 22 na cruz, não estava apenas clamando em agonia, mas apontando para o cumprimento das Escrituras, mostrando que o plano de Deus estava em plena execução. Não há desamparo onde há propósito. Não há abandono onde há redenção. Deus pode até se calar por um tempo, mas ele jamais deixa de estar presente. O silêncio de Deus não significa ausência, mas sim confiança de que você pode continuar. Ele te conhece. Ele sabe até onde você pode ir. E quando o limite chega, ele intervém. Por isso, mesmo quando a dor apertar, diga como Davi: "Contudo, tu és santo." Essa declaração que muda tudo. É ela que transforma a angústia em adoração. É ela que abre o céu no meio da tempestade. O louvor não é o fim da dor, mas o início da cura. Quando você louva no meio do vale, você declara que a dor não venceu. Você anuncia ao mundo e ao inferno que o seu Deus ainda reina, ainda governa e ainda cumpre suas promessas. E sabe o que é mais belo? É que o seu testemunho não ficará em silêncio. A geração vindoura ouvirá. Os que ainda nem nasceram saberão. Eles ouvirão falar do que Deus fez por você. E quando o desespero vier sobre eles, eles lembrarão: se Deus fez com aquele, fará comigo também. Seu louvor ecoará além do seu tempo. Suas palavras carregarão unção. Sua história será contada como prova viva da fidelidade divina. A cruz foi transformada em vida, e sua dor também será transformada. O que hoje é lágrima, amanhã será resposta. O que hoje é silêncio, amanhã será música. O que hoje é peso, amanhã será glória. Porque o Deus que começou essa história com você é fiel para completá-la. Com honra. Então, levante os olhos. Ainda que tudo diga o contrário, confie. Ainda que os ventos gritem, adore. Ainda que os pés vacilem, declare: foi Ele quem fez. Se você gostou deste vídeo e acredita que a mensagem pode ajudar alguém em necessidade, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Juntos, podemos espalhar a esperança e a força que a fé traz, atingindo mais pessoas e trazendo luz e encorajamento aos corações que precisam. Que a mensagem sobre a força da fé possa ser um farol para aqueles que se encontram em dificuldades, mostrando que há sempre um caminho para a vitória e a paz através do amor e poder de Deus. Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Que sua presença seja um constante apoio em suas vidas e que cada desafio seja uma chance de crescer, aprender e se tornar mais forte. Até o próximo vídeo.